Olá a todos, bem-vindos a mais um voo no Flight Simulator, no Microsoft Flight Simulator. O voo de hoje é um pouquinho diferente, vamos fazer um voo de teste, né? Uma avaliaçãozinha rápida no Cessna T-37B Tweet. O avião foi desenvolvido pelo Vrili A. Platt, eu espero não ter assassinado o nome dele muito, e está disponível na Flight Sim TO, Flight Sim.to, Flight Sim TO, sei lá, chame do jeito que quiser. O voo que nós vamos fazer será um voo saindo da base aérea dos Afonsos, né, usando o maravilhoso cenário do Rafael Rodrigues. Então nós vamos decolar da base aérea dos Afonsos, vamos voar até Resende, onde eu vou fazer alguns testes de desempenho e manejo e retornar para a base aérea dos Afonsos, ok? Bom, quando eu pego uma aeronave nova, eu geralmente avalio três coisas, né? Eu avalio a parte exterior, o modelo e a textura, o cockpit e como a aeronave se comporta, se ela se comporta de acordo com o esperado para o modelo de aeronave, porque ela se propõe, e se ela também se ela obedece ou chega um quão próximo dos parâmetros reais da aeronave está sendo simulada, chega, né? Externamente, o que a gente pode falar é que é uma aeronave muito bem modelada, muito bem detalhada. Eu não sou um contador de rebites, né? Para mim, tem gente que se tem 42 rebites no avião de real, então para ele tem que ter 42 rebites no avião simulado. Eu acho isso besteira, porque isso não faz nenhuma diferença na simulação. Então, e eu também passo a maior parte do tempo dentro da cabine do que fora da cabine. Então, para mim, o cockpit é mais importante, a simulação do cockpit, né, a renderização do cockpit é mais importante do que a renderização externa da aeronave. Mas a aeronave é muito bem modelada, a textura, estou usando a textura básica da USAF, né, uma das texturas que vem no pacote padrão, também é uma textura muito boa. Eu já vi Payware por aí, uma textura bem inferior, tá? E com um modelo bem inferior também, um modelo visual 3D bem inferior. Então, se a gente levar em consideração que esse projeto é um projeto gratuito, feito por um único indivíduo, e pelo que ele fala na documentação, é o primeiro projeto dele, tá muito bem feito externamente. Ok, agora a parte que realmente importa no avião, a cabine. Bom, o cockpit do avião muito bem montado também, muito bem detalhado. Painel bem anos 60, 70. Então, nada de glass cockpit, nada, tudo basicamente analógico, bem bem vintage, bem raiz mesmo. Vamos ao nosso voo. Fechar a cabine logo de uma vez. Espera aí. Primeiro passo, bateria ligada. Apagar as luzes, que a gente não precisa. Tá voando de dia, não precisa das luzes do painel acesa, né? Pode apagar as luzes. Fechar a cabine. Porque esse bichinho é barulhento. Trancar aqui. Trancada. Esse bichinho é barulhento. O apelido, várias fontes dizem que o apelido Tweet do T-37 se deve ao assovio das turbinas. As turbinas, quando elas ligam, elas têm um assovio bem agudo. Então é melhor fechar antes de ligar esse passarinho. Ok, bateria ligada, geradores ligados, aviônicos rádio ligado. Vamos configurar aqui 121. Táxi partida para o oeste. Ground USAF 825, ready to taxi west departure. USAF 825 taxi to and hold short of runway 08 using taxiway Bravo. Contact tower on 121.85 when ready. Taxiing hold short runway 08 via taxiway Bravo USAF 825. Não podemos esquecer do mais importante,
tirar a trava dos controles, senão a gente não voa. Então vamos lá. Temos autorização, então baterias ligadas. Anti-collision lights on. Position lights on. Warning lights right. Checa combustível total. Eu enchi o tanque, deu mais ou menos 2.000 e uns quebradinhos de libras. Mas o marcador só vai até aproximadamente pouco mais que 1.800. Tanque esquerdo. Tem aproximadamente umas 600 libras. Um pouquinho mais. E tanque direito a mesma coisa. E o total. Ok, tudo. Na verdade, quando ele coloca total no meio, mas eu acho que esse aqui é o tanque central, porque tem 2.000 e poucas libras, eu acho que é mais ou menos isso aí. 200 seria mais 600 libras no tanque central. Ok, vamos já configurar, apesar do voo ser visual, nada impede que a gente utilize um VOR para facilitar a navegação. Então, que é o de Caxias. Essa figurinha. Quer dizer, deixa eu desligar por enquanto, né? Ficar gastando. Drenando a bateria. Ok, vamos ligar os motores, acionar no motor número 1 e depois o número 2, motor esquerdo e motor direito. Os motores. Fuel boost pump on. Ignition on. Starter ground. Segura o starter na posição ground. PM subindo. Pressão do óleo, pressão do óleo subindo. Temperatura subindo. Ok. Ele já ligou. Para estabilizar. Estabilizou em 40% da RPM. Mesmo para o motor direito. Ignition on. Starter ground. RPM subindo. Flow, pressão do óleo, temperatura. Ok, os dois motores estão funcionando. Ok. Ligados. Transponder standby. Tubo de pitot on. Light on. Ok, vamos embora. Estamos liberados para decolagem da pista 08. Direita livre, esquerda livre. Parking brake released.
Motores do T-37 demoram um pouquinho para acelerar, para ganhar potência, consequentemente para romper a inércia. Ok, flap set takeoff, trim set takeoff, transponder ligado, controls position, esquerda livre, direita livre. Então vamos taxiar até pista 8. 08 USAF 825. On, landing lights on, strobes on, transponder on. Ok, estamos livres para decolagem. Flap set, tem set takeoff. Então, vamos nós. Up. Ok. Possivelmente pode gears up. Tá piscando os motores esquerdos. Os dois motores estão ok. USAF 825, continue for west departure. Flaps up. Tower USAF 825. Continue for west departure. Para 2.500 pés, saindo aqui. Realengo. Por 3.500 pés. Sem passar de 200 nós. O T-37 ele é um avião de treinamento fabricado pela Cessna, né? Ele fez o primeiro voo em 1954 Tower USAF e entrou em 825. operação na Força Aérea Americana em 1956. A Força Aérea Americana estava procurando uma aeronave para substituir os veneráveis T-6 na formação de seus pilotos, e a aeronave da Cessna foi a escolhida. Ele operou na Força Aérea Americana de 1956 até 2009, né? E além da Força Aérea Americana, vários outros países utilizaram o T-37, entre eles o Brasil, né? O Brasil utilizou a versão T-37C, nós vamos testar a T-37B, né? E a FAB, ela também, nos anos 60, no início dos anos 60, meados dos anos 60, ela estava procurando também uma aeronave para substituir os veneráveis T-6. E o avião da Cessna foi o que apresentava as melhores condições. Então a FAB inicialmente adquiriu 40 unidades novas da fábrica e posteriormente mais 25 unidades, totalizando 65 unidades. Eles entraram em operação na Academia da Força Aérea em 1967 e prosseguiram na formação dos pilotos até o final dos anos 70, início dos anos 80. Ele foi substituído pelo T-25 Universal em 1978 e pelo Tucano em 1983. Pelo T-27 Tucano em 1983. Dos aviões remanescentes, a FAB
vendeu 42 aeronaves que tinham sido estocadas no campo de Marte para a Coreia do Sul em 1982 e manteve uma aeronave preservada no Museu Aeroespacial, no Rio de Janeiro, na base aérea dos Afonsos. Ok, primeiro teste com hands-free. Trimar, deixar ele estabilizar na velocidade. Vamos trimar o T-37 e ver se ele permanece trimado permanece estabilizado sem que a gente precise mexer nos controles. Trimado. Não estabilizou. Lateralmente ele está estável. Tem mais na fase de se verificar. Ok, vamos fora dos controles. Quanto tempo ele vai estabilizar rápido? É. Belezinha. Ops. Tá presente. Ok. Ok. Tranquilo de trimar. Estável, como se espera. Levando em consideração que o T-37 é um treinador primário e intermediário. Então, realmente tem que ser coisa que ele tem que ser tranquilo, né? Quem vai pilotar não vai ser, não é voltado para pilotos inexperientes. Subir de volta para 17.500, porque nessa brincadeira a gente perdeu aí os 500 pés. Tá sacudido hoje. Ok, próximo teste vai ser de... Vamos fazer o próximo teste de stall. Fazer um teste de stall limpo. Um outro depois em configuração de pouso.
E mantendo 17.500. Mais o circuito. Ok. Vamos experimentar. Meleca. E vamos fazer o teste de stall agora. Enter. Desce. Demora a perder em bala, hein? Entendeu aqui. 100. Tentando manter aqui. Opa! Ok, caímos de 17.500 para 14.900 pés. Ah, botar 15.000. Tá. 2.500 pés de perda. E com tendência a entrar em parafuso. Não sei se foi por causa do meu pedal que está mal calibrado ou se é por causa do avião mesmo, mas rolou mais ou menos 90 nós, 95 nós. E agora a gente vai fazer um teste de stall com a aeronave configurada para pouso. O comportamento dele. Ok. Pad. Bem baixado. Full flap.
Caramba, flop joga ele lá pra cima. 100. 35. Entra. Stop. Ó, estourou bem. Ah, é configurado para pouso, até que ele estourou bem. Sem entrar em, sem tendência a entrar em parafuso. Buffeting. Ok. Satisfeito com os testes. Stop. Agora vamos fazer. Agora vamos brincar um pouquinho, né? É só um loopingzinho. Eu nem subi até 17.500 pés. Pegar 16,5 já dá pra fazer. Então, novamente, eixo Matsuda. Até que as luvas tinham que limpar um pouco, né? Ok. Então, potência. Tempo de velocidade. Já atingiu 250 nós e a gente vai. Cabrar o passarinho agora. Ó, beleza. Bom, hein? Estável. Sem cair. Sem queda de asa, sem cair nada. Muito bom. Estável, estável, estável. É hora de fazer um. Tudo. Ok. E agora estamos a 15.000. Vamos subir até 16.000 e iniciar um 8 cubano. Se é 6.000, ok. Acelerar até 250 nós.
Puxou a primeira perna. Ganhou velocidade. Segunda perna. Mais. Ok. E foi. Desvio foi pequeno. Desvio um pouco, mas foi pequeno. E para fechar, por que não? Split Szinho. Mas aí. Ok. Estamos com 10 mil não, 1.000 libras de combustível. Fizemos todos os testes e o veredito é ótima aeronave. Estável, boa para fazer manobra, manobrinha aqui e outra ali. Nada muito exagerado, mas excelente aeronave. Ok, vamos retornar para o campo dos Afonso agora. Rádio do ATC para variar foi para o saco. Só para variar. Eu acho que já deu para perceber que o motor do T-37 ele é bem... ele demora bastante para responder, né? Então, se for necessário fazer uma remetida, alguma coisa do gênero, vai ser bastante complicado. E pode ser que não tenha potência, tempo suficiente para ele conseguir potência. Então, a manha para pousar o T-37 é manter a potência alta, gerenciar a velocidade com freio aerodinâmico. E é o que nós estamos tentando fazer. Ok.
Ali é cheio de árvore literalmente na cabeceira. Ok. Freia. Aê, estamos na pista. Passei direto aqui lá no final. Até que nem tanto. Ele é, como ele é pequenininho, dá pra fazer o... Dá pra fazer o retorno aqui mesmo. Não precisa ir lá não. Bom, é isso aí. Foi o voo de teste do T-37. Aviãozinho simples, honesto, gostosinho de voar, bastante estável. Para quem está querendo um avião a jato, de repente para tentar fazer uma transição de um avião a pistão para jato, vale a pena. Para quem quer ter um avião para baixar um avião para fazer um voozinho de vez em quando só para relaxar também. O único ponto negativo é que o consumo dele está um pouco alto, mas isso inclusive o autor diz no texto que acompanha a aeronave, ele diz que ele não conseguiu ainda ajustar as faixas de consumo para equivalência do avião real. Então, ele ficou, de certa forma, um pouco beberrão. Tem que se acostumar um pouquinho com o pouso, né? Como a turbina demora a responder, então, o negócio é você manter a potência alta e vir gerenciando a velocidade com o freio aerodinâmico. E é isso. Espero que tenham gostado. Se gostaram, deixa o like, curtam, comentem. Parece que isso já é meio clichê hoje em dia falar isso, mas dá uma ajudada, dá uma força aí no canal. E nos vemos no próximo voo. Skylord desligando.